Você já tentou o jogo do copo? Tem gente que jura que é só uma brincadeira. Outros nunca mais foram os mesmos depois. Hoje, você vai entender o porquê. Seja bem-vindo ao Idol. Não se esqueça de se inscrever. E cuidado com quem você convida para entrar. Era para ser só mais uma sexta-feira comum. Daquelas em que um grupo de amigos se reúne para jogar conversa fora, rir de besteiras e compartilhar histórias de arrepiar. Tudo começou quando Júlia teve a ideia de gravar um vídeo diferente para o canal de desafios dela. Vamos fazer o jogo do copo? Ela sugeriu, rindo, como quem sabe que é só uma brincadeira, ou pelo menos, acha que é. O cenário foi perfeito. A casa da avó de Caio, um casarão antigo, com móveis cobertos por lençóis, luzes amareladas e um cheiro leve de mofo que entregava os anos de abandono. Lá estavam eles, Júlia, Caio, André, Bianca e Rafael. Todos em seus 20 e poucos anos, meio céticos, meio curiosos. Júlia ajeitou o tripé com o celular na sala de jantar, posicionando-o para captar todos ao redor da velha mesa redonda. A câmera começou a gravar. A produção improvisada incluía uma cartolina com as letras do alfabeto desenhada em círculo, um sim e um não nos cantos, e um copo de vidro virado de cabeça para baixo bem no centro. Tudo de acordo com as instruções que Júlia tinha visto num vídeo antigo do YouTube. No início, a vibe era de total zoeira. Rafael ria, fingindo estar com medo. André, sempre o mais cético, dizia que se o copo mexesse, era por causa da mesa torta. Todos colocaram o dedo indicador sobre o topo do copo e Júlia começou. Espírito que habita esse lugar, queremos conversar. Você está aí? Silêncio. Nada aconteceu. Bianca tentou segurar o riso. Caio fingiu um grunhido para assustar os outros. O jogo continuou por alguns minutos, entre piadas e perguntas bobas, até que alguém, do nada, perguntou: "Você já morreu aqui?" E foi então que o copo sutilmente se moveu em direção ao sim. Por um segundo, todos se entreolharam em choque, mas Rafael foi o primeiro a rir. Vai se foder, André. Para de empurrar essa porcaria." André protestou, dizendo que não estava fazendo força, mas ninguém parecia levar a sério. Era claro que alguém estava zoando. Ou pelo menos, era o que todos queriam acreditar. O clima, no entanto, já não era o mesmo. Bianca sugeriu tentar de novo, e Júlia, empolgada, pediu silêncio. "Se tem alguém aí, pode nos dizer o seu nome?" O copo ficou imóvel por um tempo, e então, lentamente, começou a se mover em direção às letras. L-U-A-S. O nome se formou por completo. Luas. Luas? Questionou Caio. Que nome é esse? Júlia parou de rir. Ela parecia lembrar de algo, ou alguém, mas ninguém notou. Rafael aproveitou para fazer mais piada. Vai ver o espírito astrólogo. Mas pela primeira vez ninguém riu. O ar ficou mais denso, como se o ambiente inteiro tivesse mudado de temperatura sem aviso. Do lado de fora, ouvia-se um barulho de uma árvore balançando. Ou teria sido uma batida. Eles ignoraram, fingiram não ouvir. Era só o vento, certo? Eles continuaram ali, sentados ao redor da mesa, agora em silêncio. Pela primeira vez, desde o início da brincadeira, ninguém parecia saber o que dizer. Júlia olhava fixamente para o nome que o copo formava, Luas. Havia algo nesse nome que incomodava, não pelo significado, mas pela maneira como ele surgira. Lento, quase cuidadoso. Caio tentou quebrar o clima tenso com um sorriso, mas até ele parecia menos convencido agora. Ok, quem tá fazendo isso? Insistiu Rafael, encarando cada um como se quisesse encontrar o culpado nos olhos. Bianca foi direta. Não fui eu. Tô até com medo de encostar nesse copo agora. André balançou a cabeça, e ainda cético, mas visivelmente mais desconfortável. Júlia, determinada a manter o controle da situação, ou ao menos da gravação, sugeriu mais uma pergunta. Você quer falar com alguém aqui? Silêncio. O copo permaneceu imóvel por longos segundos, até se mover lentamente, direto para o sim. Todos prenderam a respiração como se um fio invisível tivesse conectado os 5 naquele instante. Júlia então perguntou: "Com quem você quer falar?" O copo começou a deslizar letra por letra. J-U-L-I-A. O nome dela, letra por letra. Júlia recuou um pouco, tirando o dedo do copo por reflexo. Não,
Isso já está passando os limites, disse ela, tentando soar firme, mas sua voz não entregava o nervosismo. Foi você, né, Caio? Fala logo, cara. Caio levantou a mão. Não fui eu juro. Eu nem tava encostando direito. Bianca confirmou, eu vi. O dedo dele mal tava tocando. Rafael, agora mais sério, lançou um olhar para André. Só pode ter sido você. Mas André também parecia abalado. Eu não fiz nada, mano. E se vocês repararem, o copo tá se mexendo muito suave. Como se tivesse alguém empurrando de fora. Aquilo bastou para o grupo ficar em silêncio outra vez. Júlia, ainda hesitante, voltou a colocar o dedo no copo, talvez pressionada pela câmera que ainda gravava tudo. O que você quer comigo? Perguntou. E novamente, o copo começou a se mover. V-E-R. Só isso. Ver. Júlia engoliu seco. Ver o quê? O copo foi direto para o não. Então se moveu de novo, rápido dessa vez. As letras formaram uma sequência acelerada. Atrás. Todos olharam imediatamente para trás, para a porta da sala, mas não havia nada. O corredor estava escuro. A única luz era da sala. Um silêncio mortal pairava sobre eles. André se levantou de repente. Tá, chega, já deu dessa palhaçada. E foi quando a lâmpada acima da mesa piscou, uma vez, duas, e apagou. Gritos, barulho da cadeira arrastando. Júlia procurou o celular para ligar a lanterna, mas ele não ligava. Nenhum deles conseguia acender a luz novamente. Foi Caio quem teve a ideia de correr até a cozinha e tentar os disjuntores. Júlia, Bianca e Rafael ficaram parados, tentando manter a calma. André já estava na porta quando gritou: tem alguém no corredor. Os outros correram até lá, mas não viram nada. A luz voltou do nada, forte, clara. E no meio da sala, bem no centro da mesa, o copo estava lá de pé novamente, apesar de ter sido derrubado minutos antes no susto. Só que agora, dentro dele, havia algo. Um pequeno papel, dobrado. Júlia se aproximou com cautela, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala. Pegou o papel com os dedos trêmulos, desdobrou e deu em voz alta: você já me viu, agora é minha vez. Ninguém se moveu, só a câmera, ainda gravando, capturando tudo, inclusive a figura que passou rapidamente pelo fundo da sala. Nenhum deles viu, mas a lente viu. Eles não sabiam mais o que fazer. Júlia segurava o bilhete com as mãos trêmulas, os olhos varrendo cada canto da sala, tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido. Mas tudo o que encontrava era o olhar assustador dos outros, como se todos tivessem caído de cabeça em algo que nunca deveria ter sido aberto. Caio foi o primeiro a quebrar o silêncio. A gente precisa parar com isso, agora. Bianca concordou, visivelmente abalada. Vamos guardar tudo, jogar esse papel fora, esse copo, tudo. Mas Rafael, ainda tentando racionalizar, pegou o celular e voltou o vídeo que haviam gravado. Vamos ver quem tá atrás de Júlia. Deve ter sido um reflexo, sombra, alguma coisa. Ele deu play e, com todos reunidos ao redor da tela, o silêncio se tornou absoluto. A gravação mostrava exatamente o momento em que Júlia lia o bilhete. Mas o detalhe que fez gelar o sangue foi o vulto escuro, rápido, passando ao fundo. Um vulto alto, com uma silhueta humana, mas sem rosto. Nenhum deles conseguiu encontrar uma palavra. Era nítido, incontestável. Aquilo não era brincadeira. E o mais estranho, o vulto parecia estar olhando direto para a câmera. André desligou o vídeo bruscamente. A gente tem que sair daqui. Caio concordou. Essa casa não é segura. Mas Júlia foi quem respondeu de forma mais séria. E se não for a casa? E se for comigo? Os olhos de todos se voltaram para ela, como se tivessem acabado de lembrar que o espírito havia soletrado o nome dela. Antes que pudessem responder, um estrondo veio do andar de cima. Todos se viraram para as escadas. O barulho era como de um móvel sendo arrastado violentamente. Júlia segurou o braço de Bianca, que começava a chorar baixinho. Caio, mesmo tremendo, tomou a frente. Eu vou ver. Você tá maluco? Disse Rafael. Fica aqui. Vamos sair juntos. Mas Caio já subia devagar os degraus, o celular na mão com a lanterna acesa. Os outros ficaram na base da escada, observando, enquanto a luz dele balançava no alto. Silêncio. E então, um grito, curto, cortante. Todos subiram correndo. Ao chegarem ao topo, encontraram Caio no corredor, parado, com os olhos arregalados. Ele apontava para a porta do quarto de hóspedes, que estava entreaberta. No chão, do lado de fora da porta, um novo bilhete. Bianca se aproximou e leu: não adianta correr.
Eu já estou em todos vocês. Foi como se o mundo ficasse mais escuro naquele instante. Júlia caiu de joelhos, sentindo o ar sumir dos pulmões. André chutou a porta do quarto com raiva, mas não havia nada lá dentro. Apenas o espelho da penteadeira antigo e manchado, onde todos pudessem ver 5 reflexos, mas um deles estava com a cabeça levemente virada, como se olhasse para algo fora do campo de visão, algo que nenhum deles via no mundo real. Uma pequena anomalia sutil, mas perturbadora o suficiente para que todos recuassem do espelho ao mesmo tempo. Rafael apagou o vídeo da câmera, jogou o copo pela janela e gritou para os outros descerem, e todos obedeceram. Desceram as escadas correndo, pegaram suas mochilas, celulares e correram para fora da casa. Só Júlia hesitou. Antes de sair, virou-se uma última vez para a sala e viu, lá estava ele, parado onde o copo tinha estado, uma figura alta de rosto escuro como um breu, observando, e então sumiu, como a fumaça. Júlia não contou para ninguém, nem naquela noite, nem depois, mas desde aquele dia, ela começou a sonhar, sempre com o mesmo lugar, sempre com o mesmo vulto, e em todos os sonhos, ela acorda sendo frio, com a certeza de que ele está mais perto do que antes. Não importa onde vá. Sempre ouve sussurro quando está sozinho. O jogo tinha acabado naquela noite, mas o espírito ainda está jogando. Aquela noite marcou todos de uma forma diferente. Nenhum deles conseguia dormir direito por semanas. André deletou todos os vídeos do canal que pudesse estar relacionado ao jogo. Bianca mudou de cidade. Rafael abandonou o grupo e nunca mais atendeu ligações. Caio vendeu a casa da avó meses depois, mesmo que isso significasse um enorme prejuízo. Dizia que não suportava mais passar em frente ao portão, mas Júlia, ela permaneceu, silenciosa, evitando comentar o que realmente viu naquela última olhada para dentro da sala. Nunca contou aos amigos que o vulto apareceu de novo, que ele passou a surgir em lugares diferentes, no reflexo do micro-ondas, no fundo das selfies, no vidro escuro do carro estacionado, sempre parado, sempre olhando. Ela tentou racionalizar, buscar respostas. Até tentou voltar ao lugar para tentar algum tipo de encerramento, mas descobriu que a casa havia sido incendiada pouco tempo depois. Acidente, disseram. Causa desconhecida, nenhuma testemunha, nenhuma pista, nenhuma explicação. Mas mesmo depois disso, o nome ainda voltava. Luas, em pesadelos, rabiscado em papéis aleatórios, escrito com vapor no espelho do banheiro, uma palavra que parecia não querer desaparecer. E o mais inquietante, mesmo com todos os registros daquela noite deletado, um arquivo de vídeo insistia em aparecer de tempos em tempos no celular de Júlia. Um arquivo sem nome, sem dados, que não podia ser apagado. O vídeo começa com os amigos rindo, brincando, como se tudo estivesse bem. Mas aos 4 minutos e 13 segundos, a imagem treme. E por um único quadro, um rosto aparece, pálido, sem olhos, com a boca aberta como se gritasse sem som. Nenhum dos amigos tinha esse rosto. Nenhum deles quer lembrar. Mas o vídeo está lá. E a cada vez que ela tenta deletá-lo, ele apenas reaparece em outro lugar. No tablet, no notebook, no smartwatch. Como se fosse um lembrete. O jogo não terminou. Nunca terminou. E aí, você também sentiu essa presença estranha? Essa história não termina quando o vídeo acaba. Ela fica com você, nas sombras, nos sussurros, naquele silêncio estranho que aparece do nada. Se decide brincar com o jogo do copo, lembre-se, algumas perguntas não querem respostas, e algumas presenças não vão embora só porque você parou de olhar. Até a próxima, se tiver coragem. Aqui é o Eidolon, onde o medo nunca tira férias.